voltando nesse segundo programa com o professor Aguinaldo Figueiredo. Marreteiros, que hoje se chama camelô, Camelô, né? mas na época era marreteiro, né? Eu não sei o porquê do nome, né? Não descobri. E então esse povo ocupou, fez parte da história de Manaus, né? E interessante que esses nordestinos, ele tem uma contribuição cultural muito grande. Não apenas nesse negócio do folclore, né? Junino e tal. Eles ajudaram a disseminar a língua portuguesa na Amazônia. Não só isso, né, que a gente vê que a nossa língua portuguesa tem muito das expressões nordestinas, sim, mas também na alimentação, né, muito do que nós comemos é de origem nordestina, também muito dos hábitos, dos né? hábitos, sim, na religiosidade, tudinho, né? Eles são muito religiosos, né? E também são muito estúpidos, grosseiros. Eu né? diria animados. Eu diria são muito animados, né? Porque... Eles são brabo mesmo, furavam qualquer, entendeu? Mas, professor, falando em furar, um dos seus livros é sobre os crimes daqui do Amazonas. O senhor quer falar agora ou depois? Vamos deixar para o final, né? Deixar para o final. Isso. Tá. Aí nessa década de 40 a gente tem ali digamos assim, uma melhora da morte do ciclo da borracha, né? Na verdade, é um surto mesmo. O surto vem, o dinheiro vem muita grana dos americanos, dos aliados, para reordenar a cadeia produtiva. Os seringais são reativados, o Getúlio Vargas cria várias empresas para dar suporte, inclusive a SNAP, que até hoje ainda tem lá no Pará, que é a Enasa, né, que era a empresa. Sim. Talvez uma das poucas coisas que funcionou direito e atendeu ao povo. Eles criaram um departamento de recrutamento. O soldado da borracha, que era recrutado lá no Nordeste, ele tinha a mesma equivalência legal do soldado do Exército que foi para a Itália. Sim, eu ainda conheci alguns no Dr. Thomas, sim, né, que tinham sido soldados da borracha e eles tinham aposentadoria. Isso foi depois de muita briga. Mas tinham a aposentadoria com equivalência. Isso. E viviam no Dr. Thomas, nos quartos particulares, com todo conforto e tudo mais. O meu pai foi soldado da borracha, ele lutou a vida toda e não desistiu. Ele também era inquieto, mas ele não ganhou nada, nunca ganhou nada. Mas o seu pai veio do Nordeste também? Não, o papai era do Acreano. Acreano. Lá de Senão Madureira. Na verdade, onde existia a melhor borracha, né? É do Acre. É do Acre. Aí que tem toda uma enganação sobre esse projeto, né? Na verdade que não era muito bem Acre, era Bolívia, né? Não, já era. A questão do Acre já tinha sido resolvida. Já. Não. Inclusive com prejuízo para o Amazonas. Foi o Amazonas que pagou o Acre. Sim. E inclusive, essa indenização ela vai ser devolvida em 57, no governo do Topreu Coelho. E há pouco tempo, no governo amazonino, se devolveu uma parte de terras para o Acre. Aquilo ali fazia parte de um acordo mal feito com o Peru, né? O acordo de Ayacucho. Então, o meu pai, ele, por ele saber ler e escrever, e aprendeu a ler e escrever sozinho. Sozinho, professor? O meu pai, ele tinha problemas com o álcool, mas o papai, na minha visão, o papai era uma figura assim... Ímpar. Ele era poeta, ele fazia poesia, ele tocava sanfona e violão. E era muito raro no meio dos seringueiros alguém ser alfabetizado. Porque, na verdade, ele não veio da seringa. A família do papai lá no Acre, até hoje, é dona de cartório. Sim. Que é os Figueiredo. Teve acesso à educação, né? Isso, que é os Figueiredo. Não, o papai saiu cedo. O papai ganhou a Lapa do Mundo para viver, entendeu? A vovó, a mãe dele, vovó Maria, ela teve 26 filhos. Nossa, isso. Só sobrou 8.
Não se criaram os outros? Não, eu fui tudo morrendo, mas ainda criança ainda. O papai conseguiu sobreviver e ele não queria ficar, como ele era chegar esse mundo rural, esse mundo do campesinato, não. Ele era totalmente urbano. Não, ele era andarilho, ele se tornou marítimo. Quantas reviravoltas na vida do seu pai, professor? Ele aprendeu a consertar motores fluviais de ouvido. Liga aí o motor, aí o problema é lá. Ele é precursor, digamos assim, do YouTube, né? Que hoje as pessoas aprendem no YouTube e ele aprendia... Não, ele aprendeu por ele mesmo. O papai era fotógrafo naquele tempo, para ser fotógrafo, Nossa. Você tinha que pedir permissão da polícia. Por quê? Porque você manipulava substâncias... Chumbo, né? Pólvora. Pólvora e nitrato de prata, altamente explosivo. Tá entendendo? Exatamente explosivo. E era uma explosão, né? Quando tanto que os fotógrafos geralmente se localizavam nas praças, né? Porque existia uma explosão e na verdade, o papai, ele era como se diz, o cara que montava o equipamento. Produzia as fotos, entendeu? Mas ele ainda operou como lambe-lambe lá na Praça da Matriz. Porque aquela poeira que subia dos lambe-lambes, né? Ela era tóxica, então... Era aquilo que fixava. Isso, então tinha que ser em local aberto, né? Isso. Não, mas aí é que tá. O estúdio fotográfico... mas aí é um pouco depois, né? Ele tem que ser fechado, senão o filme queima. Não, mas a gente está falando da cabine fechada. Tá. Mas as pessoas, geralmente, nessa época... E aí ele transformava... Olha só, naquele tempo tinha... Aí depois, desculpa, tinha que revelar com líquido. E ele era o revelador, tudinho, né? Mas o problema todo é que o papai gostava de umas pingas. E aí ali na Matriz... Né? Era o lugar perfeito. Batia uma foto e ia lá do tabuleiro da Baiana, lá o cara tá cocal, aquele vidrozinho, aquele copo com vidro com fundo grosso, né? Aí tá! Lá pelas tantas tinha que buscar o papai, já estava no ponto. Emprestado, né? E então e era arriscado todo o faturamento do dia ser levado por algum larápio dali da Praça da Matriz. Né? Essa bebida prejudicou a vida toda do papai, inclusive o casamento, né? Aliás, hoje faz 6 anos que a minha mãe morreu, né? Meus sentimentos. Isso. Mas ele se viciou na bebida na época da seringa? Ou... No decorrer da vida. Essa bebida, esse vício, né? E prejudicou a vida dele, a vida toda. Até ele ter um problema, né? Teve uma queda, ele teve um AVC. E aí foram quase 30 anos sem beber, mas... 30 anos com sequela? Sim, com sequela. Nossa! Mas ele era lúcido, tudinho em alguns momentos, né? E o meu pai aí... Meu pai era uma figura maravilhosa, calmo, entendeu? Totalmente... A minha mãe não era agitada, não era brava. Ela era nordestina? Ela era filha de nordestino. É por isso que você tem essa impressão de que o nordestino é bravo. Por causa da sua mãe. O meu avô, o pai dela, era filho do Dragão do Mar, lá de Fortaleza. Do Francisco José do Nascimento, o nome do meu avô era Virgílio José do Nascimento. Meu irmão foi lá na cidade, fez o levantamento, entendeu? E meu avô foi criado praticamente no regime da escravidão, né? E pro meu avô, tudo era na base da porrada. Eu não gostava do meu avô. Não gostava, não. Ele era muito violento. Era violento com a sua avó também? Não. A minha avó morreu cedo. Tadinha. A minha avó também, né? Desistiu dessa vida, né? A minha avó era uma cearense frogoió. O que é uma cearense frogoió, professor? É a albina. Quase albina. Entendo. Aquela do cabelo louro. Sim. Enroladinho, né? Sim.
E aí Chama-se Frogoiola? Frogoiola no Nordeste. A minha... E o senhor deve ter herdado dela, né? Essa pele clara, os olhos mais... olha, na verdade eu não sei de quem eu puxei. Na verdade isso é uma mistura, né? O meu avô, pai do papai, era português, louro, dos olhos azul. O senhor tem traços de português. Gente. Isso, e lá de trás dos montes, casado com uma índia apurinã. Tá, professor, tá bom. Olha aqui. O meu avô era negro. Gente, vamos fazer o seguinte. A gente pode tirar uma amostra de sangue do professor. E a partir dessa amostra de sangue, a gente tem toda a composição do povo brasileiro. Tá certo, professor? Com certeza. Tudo sangue ruim. Não, ao contrário. Na natureza, quanto mais miscigenado, mais forte, né? Mais fraco. Não, professor, não fale isso. Os nossos vira-latas, que são super miscigenados, não apresentam nenhum problema de saúde. Os animais de raça, um tem problema de pele, outro tem problema de catarata, o outro tem problema respiratório. Não, eu tô brincando, mas foi a miscigenação que salvou a humanidade. Claro! Né? Você vê que os casamentos consanguíneos, né? Endógamos, as pessoas, uma boa parte das crianças... Agora, recentemente, eu vi um caso de uma criança de primos, né? A criança nasceu totalmente deformada. Aquela dinastia dos Habsburgo, todos deformados, né? Porque o casamento consanguíneo é uma coisa absurda. Eu assisto muito aqueles programas documentários, né, do History Channel. Então, estava passando recentemente as famílias dos faraós. Dificilmente escapava um para herdar o trono, porque a maioria nascia doente e morria cedo. Porque era em casa irmão com irmão. Ali era até uma... Pelas leis de hoje, seria uma pouca vergonha, né? Na verdade, isso é mais moral do que fisiológico. Né? Os casos são raros. Tá entendendo? Não, professor. Não, os casos são raros. Não pode por conta da... A gente vê as famílias reais, o que acontecia de defeito congênito. Mas o cara já nasceu defeito porque tinha que nascer com defeito. Tanto que a mandíbula do Habsburgo era proeminente, né? Parecia um cavalo assim. Né? Professor, vamos falar dos seus livros, que a produção né? Deixa eu só terminar aqui o negócio da trajetória, como eu tornei professor, porque escritor é rápido, né? Não, fica à vontade. Então eu trabalhei de um monte de coisa também. Fui comerciante, não dei certo. Aí, como na Marinha eu tinha aprendido a arte da metalurgia, botei... Peraí. O senhor começou na Marinha? O senhor começou servindo? Seu primeiro trabalho foi servindo? Não, eu desde criança, desde os 11 anos, que eu trabalhava na brutalidade. A minha família era humilde, era pobre. Mas brutalidade, professor, é o que para o senhor? Trabalho pesado? Fazer um traço de 12 latas de areia com cimento, com concreto, levar, subir para entregar para o pedreiro. Então não é brutalidade, é trabalho pesado. É um trabalho brutal para mim. Brutal para mim. Até hoje eu fico com... Brutalidade? Meu trabalho para mim é... Trabalho braçal mesmo. E era uma briga que eu tinha com a minha mãe. Porque cedo eu demonstrei, olha, não é cabotinismo da minha parte não, não sou isso não sou boçal não. Mas desde criança eu já demonstrei uma aptidão muito alta para determinadas coisas. Sim. Eu aprendi a ler, escrever com ela, que era analfabeta. Só me dizendo, vai aqui, troço. Aí a brutalidade. E aí então, a necessidade era tão premente lá em casa. Que o senhor estudou aonde, professor? Todo mundo começou a trabalhar muito cedo. Mas o senhor estudou aonde? Estudei no Grupo Escolar Leopoldo Neves, que existe até hoje lá na Santa Luzia. Então pronto, teve acesso à escola. Tive acesso à escola e porque já entrei lendo e escrevendo, eu passei para
turma seguinte. Aham. Porque o nosso estudo sempre foi uma desgraça para o pobre. Você passava quase 5 anos para sair às vezes, da mesma série. Era complicado. Vamos pedir um minutinho de comercial e a gente volta já já com mais professor Aguinaldo Figueiredo. Voltando para esse segundo bloco com o professor Aguinaldo Figueiredo. Por que desgraça para o pobre? Agora eu quero... O estudo não era a mania de acessar uma vida melhor? O ensino no Brasil, para o pobre, sempre foi apenas para que ele aprendesse a ler e escrever, para assinar o livro de ponto. Professor. Mas o grupo escolar Leopoldo Neves já formou muita gente boa. Alguns escaparam, né? Como eu. Aliás, para quem não sabe, vamos falar quem é Leopoldo Neves. Está sepultado, quem foi, né? Está sepultado no nosso cemitério São João Batista, inclusive com o nome errado de Leopoldo Pérez, mas isso aí a gente faz de cor. É outro. Leopoldo Neves foi nosso governador na década de 40, né? 49, 48, 49. Ele naquela briga que teve, derrubaram o Getúlio, tudinho, né? E o grupo escolar, em homenagem a ele, funciona até hoje e deu origem a muita gente boa. Mas quem construiu o grupo, porque é o seguinte, lá onde o grupo está, houve um incêndio e queimou várias casas. E o Pudico, mandou construir... O grupo escolar? Não, mandou construir as casas, que está até hoje lá, descaracterizado e tal. E mandou fazer a estrada, que hoje é rua Leopoldo Neves, antes era a estrada... Do São Raimundo? Não, lá de Santa Luzia, não tem nada com São Raimundo, não. Aí ela sai lá na rua Ceará, onde moravam os arigós. Pois bem, então, quando o doutor Plínio assume o poder... Plínio Ramos Coelho. 55, né? Ele ganhou a eleição em 54, 55, ele assume. Ele, logo em seguida, o grupo era lá na Boca do Imboca. Mas não tinha nome ainda, era um outro nome. É de madeira. Aí ele manda fazer o de alvenaria, que eu estudei. Está lá o original, todo descaracterizado, mas está lá o original. 5 salas de aula. Amplas, né? Tudinho com aqueles ladrilhos. E ele em 58, se eu não me engano, ele reconstrói a escola e dá o nome do governador. Né? E eu estudei lá nessa universidade. Nessa universidade? Quase todo mundo. O senhor passou 5 anos numa série só? Como é que é isso? Não, naquele tempo... O senhor virou doutor em grupo escolar? Não, eu não passei por isso, não, eu passei direto. Ah, tá. Porque você fazia o senhor falou que... o primeiro ano A fraco, aí se tu passasse, tu ia pro primeiro ano A forte. É isso, professor? É verdade. E aí a reforma, inclusive, de 62, feita pelo Juscelino, se eu não me engano, é um dos perseguidos, como é o Jânio Quadros, não o outro, João Goulart. Ele fez a 5692, se eu não me engano, 5692 é de 72. E acabou com isso, né? Mas ainda tinha resquícios disso aí, até as secretarias se adaptaram. Mas até chegar aqui em Manaus, né, professor, demorou? Eu acho que com certeza, vinha do Guaramiranga por aí. Vinha do Guaramiranga, professor. Aí então eu estudei lá no Leopoldo Neves, né? E eu... Aí o senhor foi pro estadual. Foi pro estadual. Eu fui um aluno, até determinado ponto, fui um aluno muito aplicado. Eu sempre gostei de estudar e a história é o meu eterno amor. Eu acho que eu já, na barriga da minha mãe, eu já sabia de história. Então, eu digo isso, né? Isso é uma fala minha. 10 em história, 0 em matemática. Ô, professor, mas você não era de exatas, né? Não, nunca gostei, mas passava. Mas aí do grupo escolar Leopoldo Neves, você foi para onde? Pro estadual? Eu fui pro Estelita Tapajós. Pro Estelita Tapajós.
Estelita atrapalhão, entra burro e sai ladrão. Ah, professor, que é isso? Mas era o lema que dizia. Gente, tanta professora boa que nós tivemos no Auxiliadora que era lá do Estelita Tapajós também. Eu sei, mas o povo não perdoa, né? Eu escutava isso no Instituto de Educação, entra burro e sai ladrão, o que era uma bobagem, porque as melhores professoras eram formadas no Instituto de Educação. Com certeza. Entendeu? Mas é porque não podiam perder a rima. Sim, pois é. E o Estelita tinha um bolso que tinha assim uma figura, parecia uma panela, entendeu? Com um seque no meio. Aí o pessoal chamava de pinico sem tampa. Era figura de quê? Parecia uma panela mesmo. Mas por que panela? Eu não sei, tinha SEC dentro da panela. Assim. E o que é esse número 7 queria dizer? SEC, Secretaria de Educação e Cultura. Ah, tá, SEC. E aí então eu do Estelita, eu tirei o primeiro grau, que já era primeiro grau, e aí inventei de ir para a Marinha. Né? Eu fiz um concurso para aprendiz marinheiro, que a escola ainda é hoje lá no Ceará, escondido da minha mãe, que eu brigava muito com ela. Eu queria me ver livre dela. E ela de mim. Foi se ver livre lá no Ceará. Fui para lá, passei um ano lá, né? Aí você aprendeu. Um rolo que eu nunca fui disciplinado. Eu imagino o senhor na Marinha. Mas eu era também muito dissimulado. Ah, malandragem. Né? Exatamente. A malandragem. Aí na Marinha, os caras assim são chamados de bola 7. O que quer dizer bola 7? A bola 7 é aquela bola, que não serve bola negra no bilhar. Não fale isso, professor. Era a bola preta do bilhar. Aí de lá na escola de aprendiz, aprontei. Os caras queriam me pegar, eu desviando lá. Aí fizeram uma reunião para me expulsar da Marinha. Aí um professor de história lhe salvou. Foi lá e disse, não faça isso, é o melhor aluno que eu tenho aqui. Vai lá, tira, não sei o que. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, lá eu passei 5 anos. Lá que o pau cantou. Peraí. Você começou a arte da malandragem no Ceará e foi fazer doutorado em malandragem no Rio de Janeiro. Na verdade, a malandragem eu comecei aqui. O senhor ensinou os malandros do Rio de Janeiro a malandragem. É. Aí fui pro Rio de Janeiro. Aí pronto, né? Aí se perdeu, né? Com certeza. Ou se encontrou. Olha, cá pra nós, eu não gosto do Rio de Janeiro. Não, professor? Não gostei, não me adaptei, não. Cidade violenta, no meu tempo já era violenta. E eu sozinho, amazonense, lá da boca do Imboca, entendeu? Sozinho no Rio de Janeiro. Para começar, a própria força, a Marinha, já é cheia de situações complicadas. E lá existem várias gradações, né? Existe uma elite que é da escola da Praia Vermelha. Da escola naval. Enfim. Que é os oficiais PM. Pois é. PM. A própria Marinha tem uma segregaçãozinha lá. Oficiais PM. Pura. Ai, professor. Então, eu sobrevivi esse período. Sobreviveu, mas a duras penas, né? Não, teve hora assim, quando o comandante é legal no navio, você trabalha bem, mas quando o comandante é incompetente... Aí, o que acontece? Todo mundo sofre. Os ratos tomam conta do navio. Com certeza. Aí, pois bem, eu passei lá esse tempo, voltei para Manaus. Aí voltou aperreado para cá, para Manaus. Eu vim aqui com a mão na frente e outra atrás. A minha mãe abriu a porta assim, no dia que eu cheguei, disse assim, o que tá fazendo aqui? Aí o senhor cantou aquela música do Dom Roberto Carlos, eu voltei, agora para ficar. Assim, e aí? Tu não saiu daqui para ficar rico? Eu disse, não, eu saí daqui para conhecer o mundo. E conheceu? Uma parte. Entra aí que só vai ficar hoje aqui, amanhã tu vai te embora. Aí no outro dia... Não, eu fiquei lá, que é dos meus irmãos, tudo gente
Meus irmãos, tudo gente fina. Ela não lhe expulsou, não? Quase 6 anos depois que expulsou. Não me aguentava mais lá. Aí, o que ela fez? Ela lhe arrumou um casamento? Não, eu já estava praticamente com... Já tinha encontrado a incauta? Já... Não, minha filha, minha mulher é gente fina. Incauta? Ela com certeza é muito gente fina. Isso eu tenho certeza. Compreendeu a situação. Compreendeu. Algumas ela perdoa, outras não. E aí fala todo dia no seu ouvido. Todo dia a gente discute alguma coisa, né? Aquela história, né? Pelo menos ela tem com quem brigar, né? Com certeza. A vida vai ficando animada e tal. Mas aí, professor, como foi para o senhor chegar na Universidade do Amazonas? Pois bem, aí eu em 82, eu cheguei em 81, fui trabalhar na Câmara dos Vereadores. Lá eu tive contato. Mas o senhor conseguiu logo emprego? Consegui. Rápido, hein? Consegui. Lá no bairro tinha um vereador que era o doutor Miguel Santana. Aí ele já sabendo da sua qualificação. Ele foi vice-presidente da Câmara. O meu irmão ajeitou lá com ele, eu já fui trabalhar. Aí eu trabalhei 1 ano na Câmara, mas era só fachada, salário mínimo. Salário Isso. E aí eu conheci muita gente, deputado, vereador e tal. Inclusive em 82 eu fui candidato a vereador aqui. Professor, você foi candidato a vereador? No 82, vereador ou deputado estadual? A eleição geral. 82 foi a eleição geral. Só não foi para presidente. Nem prefeito. E prefeito, né? Mas aí a minha candidatura foi impugnada. Por que, professor? Por que seria impugnada essa candidatura? Eu não quero falar. Então vamos mudar. Não, o que aconteceu? Não fale. Um fato desagradável, né? E depois eu perdi o tesão mesmo. Aí eu fui ser assessor de um deputado até 86. Foi quando eu terminei, aí eu fui para o IEA. Como professor? Tirei o curso de professor. Até que enfim, né? Sim. Deu uma volta no mundo. Mas no primeiro momento eu não trabalhei como professor. Não. Eu continuei trabalhando lá como político, aí o político perdeu, eu perdi o emprego, mas foi no momento que eu passei. No vestibular? Do vestibular para e fui fazer. E aí o senhor entrou desempregado. E foi um período ruim também. Como é que o senhor se manteve estudando desempregado? Meus irmãos me auxiliaram, eu fazia trabalhos inopinados, né? Alguma coisa que eu entendo muito desse negócio de pedreiro, consertar eletricidade e tal. Isso dá dinheiro. Mecânica? Não, mecânica não, hidráulico. Fazer elétrica, hidráulica. Fazer gato em luz. Aí então eu já entendi porque essa candidatura foi impugnada. Aí eu peguei e fui, fiz o primeiro período, né? Eu ia a pé da Santa Luzia até a UCHL. Até o UCHL, lá pegar o Catacosa para ir lá para dentro, entendeu? O nosso tempo chegou ao fim e a gente vai ter que voltar com o professor Aguinaldo no próximo programa.